E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu trago uma abertura que você provavelmente nunca jogou e, melhor ainda, o seu oponente provavelmente nunca jogou contra, que é a abertura Shigorin, que vem através de peão D4, peão D5 e cavalo C3. Um lance um tanto quanto impopular, no entanto, extremamente sólido. Você deve estar se perguntando por que eu nomeei esse vídeo a melhor abertura para iniciantes. É porque essa abertura é muito simples, seus planos são similares em quase todos os jogos, muito agressiva, então ela dá chances para o seu adversário errar logo cedo e você ter posições nas quais você ganha em 5, 6 lances, e também é uma abertura que o seu oponente não está preparado para jogar contra, então é tranquilo de você, apenas com lances naturais, pegar posições que são estrategicamente e taticamente melhores do que as posições do seu adversário, fora que você vai tirá-lo de preparação muito cedo. Vamos lá, esse cavalo C3 já é um lance interessante, porque nas aberturas de peão-dama, geralmente você quer movimentar o seu peão de C, ou para C4, porque aí ele contesta o peão da casa D5, ou para C3, porque aí ele apoia o seu peão de D4. Cavalo C3 de cara já impede esses lances, então por que jogar o cavalo aqui? Pois bem, a ideia da Shigorin é lançar um ataque na ala do rei com uma avalanche de peões e, na sequência, fazer um roque longo. Portanto, mover os peões da ala da dama entraria em conflito com esse plano do jogador de brancas. Então, cavalo C3 é uma opção perfeitamente sólida, só que seu oponente ainda não sabe disso, então ele vai jogar normalmente. O seu oponente vai jogar muito provavelmente o lance cavalo F6. É 10 vezes mais popular do que todos os outros lances nessa posição. E aqui você pode seguir com o bispo F4, que seria o sistema London variante Jobava, ou se não a variante Rapport, por conta do Richard Rapport, ou você pode seguir com o bispo G5, que é a minha recomendação, que é conhecido como o ataque Richard Veresov. Aqui, seu adversário novamente tem duas escolhas. Ou ele vai jogar peão E6, ou ele vai jogar bispo F4. Vamos dar uma olhada primeiro no lance bispo F4, porque ele se mantém na abertura Shigorin. For o caso, você já começa com o seu plano de um ataque na ala do rei com peão F3. Qual a ideia do peão F3? É poder jogar peão E4 na sequência e depois você vai desenvolver o seu bispo para D3, a sua dama para D2, tirar o cavalo para casa E2 e vai fazer um roque longo. Só que o seu adversário aqui muito provavelmente já vai perder uma peça na abertura com o peão E6. É um lance extremamente comum, só que aqui você tem peão E4 e você ganha uma peça. Não tem o que ele possa fazer. Por quê? Ele precisa voltar o bispo e agora peão E5 ataca o cavalo cravado e você simplesmente está ganho. Se o seu oponente for um pouco mais astuto, talvez ele tente sair dessa, jogando peão toma, peão de E4 e após a recaptura ele tente atacar sua dama. Tirar o bispo com tempo, pensando que agora você vai ter que tirar a dama e ele tem tempo para jogar algo como bispo E7, salvando o próprio cavalo. Não é o caso, porque você pode tomar o cavalo dele com o tempo em cima da dama, e aqui, se ele toma o cavalo, você toma o bispo, tá com uma peça a mais, simples assim. Se ele toma a sua dama, você toma a dama dele e também tá com uma peça a mais, no entanto a posição tá mais ganha ainda, porque você simplificou, trocou damas e agora a sua peça a mais importa muito mais na posição. Se o seu oponente não cair no plano, jogando por exemplo um lance mais sólido, como cavalo D7, aí ele impede o lance peão E4, porque o cavalo não mais estará cravado. No entanto, você segue aqui com o simples peão E3. Você vai desenvolver suas peças e buscar um roque longo e um ataque com esses peões na ala do rei do seu adversário. É muito difícil de jogar contra, até mesmo quando as pretas jogam de maneira adequada. Pois vamos lá, após esse bispo G5, a outra alternativa de lance que o seu oponente pode fazer é o lance peão E6. E esse lance é muito curioso, porque você pode jogar peão E4 na sequência e de repente você forçou o seu adversário a jogar uma outra abertura, que é a defesa francesa variante clássica. Qual é o pega? É que na realidade você está forçando seu oponente a jogar uma defesa que ele muito provavelmente não sabe jogar e que está longe de ser fácil, que é a defesa francesa variante clássica. Quer um exemplo aqui de como nós acabamos nessa posição? Pois bem, digamos que você tivesse começado com o peão rei, aí o seu adversário jogasse peão E6. Peão D4, peão D5, cavalo C3 defendendo o peão, cavalo F6 botando pressão no peão e bispo G5, estamos na mesma posição da defesa francesa variante clássica. Qual a diferença? A diferença é que se você chega na defesa francesa clássica com essa ordem de movimentos, seu oponente muito provavelmente sabe jogar abertura. Se você chega com aquela ordem de movimentos,
seu oponente vai ser pego totalmente despreparado e de surpresa, enquanto você vai ter um entendimento bom de como jogar isso de brancas, porque eu vou te passar esse entendimento agora. Primeiramente, o seu adversário tem medo do avanço peão E5. Apesar dele não ameaçar nada de fato, por exemplo, se o seu adversário desperdiça um lance aqui e você avança o peão para a casa E5, ele ainda tem como reagir com o peão H6, chutando o seu bispo. No entanto, os lances mais comuns todos lidam com esse avanço, jogando, por exemplo, aqui o bispo E7 ou tomando o peão. Vamos dar uma olhada nos planos nos dois casos, mas primeiramente eu gostaria de dizer que se você gosta dos meus vídeos e você está me vendo aqui pela primeira vez, ou você vê os vídeos sempre, mas você não é inscrito, clica aí no botão de se inscrever, ajuda muito e é de graça, qualquer coisa você se desinscreve depois, beleza? E se você já é inscrito e quer dar uma força, dispara o like. Agora vamos dar uma olhada nas duas opções do seu oponente. Primeiramente, se ele toma o peão, você simplesmente recaptura de cavalo, sem grandes problemas. Bota a pressão aqui na peça cravada e convida lances que solidifiquem o cavalo. For o caso bispo E7, cavalo D7, lances do tipo. Se o seu adversário jogar bispo E7, então você toma o cavalo do seu oponente, ele vai tomar de bispo e aqui o bispo ameaça o peão de D4. Portanto, o simples lance peão C3 solidifica a cadeia de peões. Você poderia também jogar o lance cavalo F3 solidificando e desenvolvendo. Por que jogar peão C3 e não cavalo F3? Porque você vai propositalmente deixar essa casa vaga para que a dama possa vir futuramente, novamente, com ideias de longo prazo. Se o seu oponente faz o roque, você pode simplesmente desenvolver seu bispo para D3 e aqui, muito comumente, seu adversário vai perceber que ele tem um problema. Qual é? Ele não tem como desenvolver o bispo de casas claras. Ele precisa jogar lances como o peão B6 aqui para desenvolver. Só que peão B6 já é um erro. Por quê? Porque peão B6 será encontrado com dama F3. E agora você tem uma ameaça muito forte. Qual seria a ameaça? Se o seu adversário segue com lances naturais, como bispo B7, cavalo D7, cavalo C6, qualquer que seja, você tem a ameaça de cavalo toma bispo com cheque, ganhando o bispo do seu adversário ou ganhando a torre do seu adversário na sequência. Então você força ele novamente a fazer um lance que ele não quer fazer, que é o lance peão C6. E a posição já está ganha estrategicamente da sua parte. Como assim ganha estrategicamente? Pois bem, vamos dar uma olhada nas suas peças e nas peças do oponente. O seu bispo está muito ativo. Ele tem pressão de longo prazo na casa H7. O seu cavalo está muito ativo. Ele pode ser trocado com cheque com muita facilidade. Enquanto isso, seu oponente tem alguns problemas com casas enfraquecidas, ele tem dificuldade de desenvolver o próprio cavalo e o próprio bispo, e o bispo dele está olhando uma cadeia de peões e o outro bispo dele vai ficar olhando para o próprio peão. Essa posição, apesar de equilibrada do ponto de vista da máquina, está mais do que ganha para as brancas do ponto de vista humano, porque ela é muito fácil de jogar para as brancas, você tem um plano muito claro. Aqui, por exemplo, você pode simplesmente seguir com o peão H4 ou se não fazendo um roque longo e lançando um ataque na ala do rei. Veja só, é muito tranquilo, a posição se joga sozinha. Peão H4, depois você vai jogar peão H5 e você vai estourar a ala do rei do seu adversário com um ataque simples. A sua torre, inclusive, está encarando a dama do seu adversário nessa posição. Essa é a primeira variante, caso naquela posição de defesa francesa o oponente jogue peão toma. Vamos dar uma olhada na outra possibilidade. Nessa posição, além de capturar o peão, outro lance comum que você vai enfrentar, muito provavelmente é o lance bispo E7, lidando com a cravada de maneira mais ativa, simplesmente eliminando ela. Nesse caso, você pode avançar o peão para E5 e temos uma estrutura de peões da francesa do avanço, que é um tanto quanto difícil de jogar para as pretas se eles não compreendem as ideias. O cavalo do seu adversário vai ter que ser desdesenvolvido, ou para a casa G8, que é péssimo por sinal, porque atrasa o roque do seu adversário, ou senão ele vem para a casa D7, que também não é muito agradável, porque agora ele fica na frente tanto do bispo do seu adversário, quanto tira uma casa de desenvolvimento do outro cavalo. Você toma o bispo do oponente, coloca a dama dele na casa E7 e existem várias maneiras de se continuar a partir dessa posição. Você pode jogar dama G4, visando um ataque na ala do rei, por exemplo, convidando o roque do seu adversário. For o caso, você joga bispo D3, cavalo F3 e no futuro peão H4, peão H5, peão H6 e ataca o seu adversário de maneira clara e, mais importante, difícil de lidar
para o jogador de pretas, porque o seu plano é fácil de desenvolver, as peças dele não são. Ou você pode jogar o lance que é um pouco mais confuso, que é o lance cavalo B5. Por que eu digo que esse lance é um pouco confuso? Porque ele vai levar a umas variantes nas quais o seu adversário vai ficar perdido sobre o que fazer. O cavalo não é fácil de chutar aqui da casa B5, e ele ameaça duas coisas diferentes. Primeiramente, ele está ameaçando o duplo na casa C7. E segundo, se esse peão C se mover em algum momento, você ameaça jogar o lance cavalo D6 cheque, tirando o roque do adversário. Portanto, aqui o seu adversário terá um pouco de dificuldade de lidar com essas duas ameaças. Digamos que ele jogue um lance, por exemplo, cavalo A6, para lidar com a ameaça de cavalo C7. Nessa posição agora, por exemplo, você acabou de colocar o cavalo do seu oponente no canto do tabuleiro e ele tirou a possibilidade de expulsar o seu cavalo daqui. Basta jogar, por exemplo, peão C3 e agora o cavalo do seu adversário não tem mais para onde ir, vai ser difícil de roteá-lo daqui. Se em qualquer momento ele jogar, por exemplo, peão C6 para chutar o cavalo vai com felicidade para a casa D6, tirando o roque do seu oponente. E se ele jogar qualquer outro tipo de lance, o seu plano continua sendo o mesmo daquela outra variante, com lances como dama G4, bispo D3 e um ataque na ala do rei do seu adversário. Mas digamos que ele joga um lance melhor, né? Voltar a dama, por exemplo, possibilitando expulsar o seu cavalo depois. Pois bem, novamente, não tem problema. Ele teve que jogar um lance que volta a dama para sua casa inicial e aqui você tem muito mais espaço. Lances naturais como F4, bispo D3, dama G4, todos vencem. Uma vez que ele chutar o seu cavalo, você pode simplesmente retorná-lo, não tem grandes problemas nessa posição. Novamente, aqui é muito difícil para as pretas jogarem se elas não souberem muito bem o que estão fazendo. Não é o caso do seu adversário, porque ele não é um jogador de defesa francesa, ele vai se sentir simplesmente desconfortável. O melhor lance que ele pode jogar é o lance cavalo B6, porque agora a dama protege o peão de C7 e ele não precisou desdesenvolver peça nenhuma. For o caso, você deve seguir com lances simples como o bispo D3. Se ele chutar o seu cavalo, não tem problema, você pode simplesmente voltar o cavalo para a casa C3 e aqui a sua ideia continua sendo, após o seu oponente, por exemplo, desenvolver o próprio cavalo, jogar lances como dama G4, se não dama H5, botar pressão no rei do seu adversário e fazer um roque longo. Aqui, por exemplo, você força ele a enfraquecer o próprio roque, jogando lances como peão G6, ou se ele fizer um roque, você já começa um ataque de maneira imediata. Peão F4, peão H4, cavalo F3 e a posição está muito mais fácil de jogar para as brancas, como sempre. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero muito que você realmente, sendo iniciante, tente a abertura Chigorin. Eu aposto que você terá resultados muito positivos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dispara o seu like e eu vejo você amanhã. Valeu, falou e até mais. E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima.